Seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte, um programa do sistema CNA-Senar. Confira os destaques desta edição. Agricultores ganham mais um polo de irrigação que vai atender 13 municípios goianos. Em Minas Gerais, técnicos do Senar são capacitados para levar o sistema de barraginhas para todo o país, utilizando a captação da água da chuva no plantio e na alimentação dos animais. Você vai conhecer ainda o importante trabalho do Sindicato Rural de Orizona, Goiás, que realiza diversos serviços para os associados. E a premiação do programa CNA Jovem 2019, que reuniu mais de 60 lideranças do agro. Fique conosco, o Agroforte Brasil Forte começa agora. O Brasil já possui 3 polos de agricultura irrigada que atendem 28 municípios. Esses polos foram criados para resolver as principais demandas do setor, além de unificar pedidos e debater propostas para desenvolver a atividade. Hoje, vamos ver como foi o lançamento do polo do Planalto Central em Cristalina, Goiás. O plantio irrigado representa apenas 17% da agricultura, mas produz aproximadamente 40% dos alimentos do mundo. O uso de áreas irrigadas não traz apenas segurança alimentar, permite também a preservação do meio ambiente, porque evita a abertura de novas áreas para o cultivo de alimentos. A produção numa área da agricultura irrigada é muito mais estável, é muito mais previsível do que quando ela é feita numa área de sequeiro. Por exemplo, se hoje a gente eliminasse as áreas irrigadas do mundo, a gente teria que aumentar em torno de 245 milhões de hectares a mais para produzir a mesma quantidade. Isso é um efeito ambiental da irrigação. Cristalina, município do interior goiano, é referência em irrigação. Segundo o Sindicato Rural, são mais de 800 pivôs, irrigando uma área superior a 63 mil hectares. Para alavancar o desenvolvimento da agropecuária irrigada na região, foi criado o Polo de Irrigação do Planalto Central de Goiás. Inicialmente, 14 municípios do estado vão fazer parte do grupo. Além de Cristalina, o polo vai ser formado por Formosa, Ipameri, Lusiânia, Cabeceiras, Campo Alegre de Goiás, Flores de Goiás, Água Fria de Goiás, Vianópolis, Silvânia, Catalão, São João da Aliança, Vila Boa e Padre Bernardo. O trabalho dos polos é levantar as demandas dos produtores e coordenar esforços para solucionar temas como outorga pelo uso da água, licenciamento ambiental, infraestrutura e logística, energia elétrica e construção de barragens. Nós temos algumas coisas que estão faltando, mas porque tem a irrigação, falta energia. Mas é porque quer implantar a irrigação. Então vai ter que corrigir isso daí. Falta coisas de estrutura, olha, de armazenamento de água. Onde que nós vamos buscar isso? E aí entra no que eu chamo o último item. Bom, falta isso, como que nós vamos fazer para ter outorga legal, para fazer isso legalmente? Eu acho que o polo vai ter essa função. A CNA é a principal parceira do Ministério do Desenvolvimento Regional na mobilização dos produtores e na elaboração de políticas públicas para a agricultura irrigada. Podemos ampliar a área irrigada, elencar quais são os gargalos que o produtor está enfrentando, seja ele na questão ambiental, na parte de infraestrutura, na parte mercadológica, para a gente realmente incrementar a irrigação cada vez mais aqui na região. Nas reuniões do polo, os produtores apresentam as demandas de cada região. Um grupo gestor é formado para acompanhar os projetos, que depois são encaminhados ao Ministério do Desenvolvimento Regional. O programa tem esse objetivo, que a gente possa ouvir as demandas, entender as demandas e ajudar naquilo que for possível. Destravar, diminuir a burocracia. Então a criação do polo cria uma ponte verdadeira entre o setor produtivo privado e o setor público. A ideia da CNA é ela articular junto com o governo federal, com o Congresso,
desde a parte de emendas parlamentares que foram necessárias, a articulação de mudança em legislações federais e a articulação, fazer essa ponte entre o produtor e o governo federal. A agricultura irrigada é importante na economia de água e na produção de alimentos de qualidade e baratos para a população, o que contribui na sustentabilidade do campo e da cidade. Nós podemos expandir na irrigação com responsabilidade, com dados concretos, sem comprometer em nada, tá certo, o volume de água que chegará ao leito dos rios e, ao mesmo tempo, dando condições para que todas as cidades possam ser perfeitamente alimentadas e os rios sobreviverão cada vez mais pujantes, cada vez mais respeitados. A unificação das demandas referentes à agricultura irrigada é outro destaque dos polos. Agora, as solicitações podem ser feitas a vários órgãos de uma só vez. Muitas vezes, os órgãos, as instituições, elas são dispersas. Você precisa resolver um problema X, você vai no lugar, se precisa resolver um problema Y, você procura outro lugar. E o polo ele visa harmonizar isso. As instituições privadas, as instituições, os órgãos públicos federais, estaduais e municipais, para que você possa, dentro desse ambiente, resolver e buscar superar os desafios e os gargalos que existem, principalmente quando se trata da irrigação. Nossa equipe foi a Sete Lagoas, no interior mineiro, conhecer uma técnica de captação de água das chuvas que funciona como uma caixa d'água natural. Esse sistema vai ser utilizado pela Assistência Técnica e Gerencial do Senar para auxiliar produtores de todo o país no aproveitamento sustentável dos recursos hídricos. Pasto verde e água em abundância. Nem parece que estamos no período de estiagem. Aqui na propriedade do seu Betinho, no distrito de Estiva, em Sete Lagoas, Minas Gerais, a falta de chuva não é mais um problema. Nós tínhamos muito problema de água, porque temos o córrego embaixo, que é bom de água, tá? O córrego do Paiol. Mas era bombeado, sabe? Tinha muito custo, preocupava demais. Em casa tinha dia que faltava. O que a barraginha ela tem, de que forma ela tem ajudado na produção do senhor? Aumentar a produtividade, de que forma? Ela aumentou a produtividade de água. Você entendeu? E ajuda a gente aqui. As barraginhas são pequenas bacias escavadas no solo em formato de prato ou meia-lua, raso, com no máximo 1,30 m de lâmina d'água. A função é captar a água da chuva, controlando a erosão e guardando a água no subsolo. O pesquisador Luciano é o coordenador do projeto Barraginhas, iniciado na década de 1990 e atualmente presente em 13 estados brasileiros e no Distrito Federal. O projeto Barraginha, ele vem colher, através das enxurradas, ele é feito espalhadamente, dispersamente na propriedade, ele vem colher essa água e elas vão enchendo todas, né, espalhadas, elas enchem várias vezes e descarregam várias vezes, cada uma enche 6, 8, 10 vezes e descarrega. E ao descarregar, ela carrega o lençol freático, eleva e a água chega até a aflorar no solo. Para recuperar as áreas degradadas, as barraginhas captam a água das enxurradas para infiltrar no solo e abastecer o lençol freático. Após o aumento da disponibilidade de água a partir da recarga do lençol, com as barraginhas é possível usufruir da abundância. Seu Betinho foi um dos 60 produtores contemplados com o projeto. São 48 barraginhas, fora os coxins em terreno com declive, construídos na propriedade. Os coxins são curvas de nível com adaptações. Com a umidade no solo, hoje é possível ver eucaliptos saudáveis plantados à margem dos coxins, que podem ser mais uma fonte de renda. O sistema revitalizou as nascentes e os minadouros, que levam água para cerca de 50 vacas. Nós estamos aí com uns 250, 300 litros de leite, sabe? E a água, igual no curral, serve para tudo lá. Limpeza, latão, tanque, tudo. Para vaca beber. Todas essas barraginhas alavancaram o nível de água do lençol freático. E esse minadouro, que há 18 anos não tinha água, hoje tem água perene, o ano todo, disponível para que ele use na sua propriedade.
O projeto Barraginhas avança no Brasil. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, em parceria com a Embrapa Milho e Sorgo, tem capacitado técnicos e supervisores de vários estados, com o objetivo de melhorar o acesso à água nas propriedades rurais. A assistência técnica e gerencial do Senar já contribui com milhares de produtores em todo o país. Ela se preocupa não só com a produtividade, mas também com a sustentabilidade, preservação e conservação dos recursos hídricos e do solo. A maior riqueza de uma propriedade é a água, e é isso que a gente quer levar para todos os produtores rurais. A intenção do projeto é que essa tecnologia seja disseminada por todas as regionais e que os técnicos possam colocar em prática a tecnologia de barraginhas. Nós temos uma estimativa nesses 21 anos de ter no país mais de 2 milhões de barraginhas espalhadas pelo país, entende? Tem municípios hoje com 6 mil barraginhas, sabe? E como isso? É isso que eu falei, nós fomos treinando. Neste treinamento, 9 técnicos do Senar dos estados de Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul visitaram algumas propriedades pioneiras no projeto e aprenderam na prática a escavar e fazer a barraginha. O nosso intuito é justamente esse, disseminar para que essa água que é concentrada em determinada época do ano, no caso no início do ano, concentrar essa água, armazenar no solo para que ele possa utilizar nas suas produções e mesmo diminuir o custo com irrigação, com outros sistemas de bombeamento, energia elétrica, que é o que a assistência técnica gerencial preconiza, que não é ter o menor custo, mas ter o melhor custo produtivo. É produzir com qualidade, mas com custo enxuto. Na região semiárida do Rio Grande do Norte, por exemplo, os técnicos do Senar utilizam a barragem subterrânea para impedir que a água evapore. Agora, com a barraginha, será possível unir as técnicas, aumentando a quantidade de reservatório de água no subsolo. É uma tecnologia voltada para a sociedade, para a agricultura familiar. É uma tecnologia voltada para a produção de alimentos, para a produção de forragem para os animais, e assim vai gerar renda e lucro aos pequenos produtores. A Faculdade CNA está com inscrições abertas para 4 cursos de graduação à distância. Saiba quais são e como aproveitar essa oportunidade. Você sabia que o agronegócio é responsável por 1 em cada 3 empregos no país? E que são muitas as áreas onde você pode atuar? A Faculdade CNA já está com inscrições abertas para o processo seletivo dos cursos de graduação à distância. 4 cursos para você começar uma carreira no setor que mais cresce e ajuda no desenvolvimento do Brasil. Gestão do agronegócio, processos gerenciais, gestão ambiental e gestão de recursos humanos. Venha conhecer mais sobre a Faculdade CNA e faça já sua inscrição. faculdadecna.com.br. No próximo bloco, o importante trabalho que um sindicato do interior goiano desempenha na representação dos produtores rurais. E mais, conheça os vencedores do programa CNA Jovem, que trabalha com as novas lideranças do agro. Não saia daí, o Agro Forte Brasil Forte volta já. O sindicato representa o produtor rural no seu município, a federação nas questões estaduais e a CNA nos debates nacionais e internacionais. Essa rede de atuação é importante para que agricultores e pecuaristas possam se preocupar apenas com as atividades do campo. E hoje você vai conhecer o trabalho realizado no interior goiano pelo Sindicato Rural de Orizona. Vamos conferir. O município de Orizona, a 135 quilômetros de Goiânia, tem 15 mil habitantes, a maioria na área rural. A economia é baseada na pecuária de leite, formada por pequenos produtores que muitas vezes precisam de orientações trabalhistas e tributárias.
É aí que entra o Sindicato Rural. Nós fazemos a escrituração dos funcionários, né, que os produtores têm. Então, a gente faz admissão, folha de pagamento, demissão, desligamento, né, recolhimento de INSS, de FGTS, inscrição no E-Social, etc. Fundado há 52 anos, o sindicato conta hoje com aproximadamente 200 associados. Gente como a família do Pedro, que não abre mão dos serviços oferecidos. Meu pai é o associado, a gente busca serviços de contábeis mesmo, que é declaração de imposto de renda, ITR, serviço de RH também com os colaboradores da fazenda, tudo isso aí. Ser associado ao sindicato tem outras vantagens. Planos de saúde e odontológico a baixo custo e acesso facilitado aos cursos oferecidos pelo Senar. Em Orizona, são cerca de 20 treinamentos por trimestre. A procura sempre é grande, principalmente agora na Intersafra, né? O pessoal procura muito, né? Nossos associados também aqui sempre estão procurando para colocar funcionário, para poder estar participando aí dos eventos, capacitando eles, reciclando, né? E também a gente tem a facilidade, né, com os nossos associados aqui, todos os produtores rurais, né, fornecem a estrutura que, né, para poder receber o Senar, né, maquinário, animais, né, então toda a parte instrucional para a gente poder realizar uma capacitação, né, nossos associados aqui, como um todo, são todos muito abertos à parte de abrir a porteira para receber o Senar lá dentro. Toda a assistência e as atividades que o sindicato realiza para o produtor só são possíveis com a contribuição sindical facultativa. O sindicato defende a categoria, né? Você vê que tem muitas políticas públicas voltadas para a agricultura que foram conseguidas a partir da ação dos sindicatos, da federação, da CNA, né? E para isso você tem que ter um número de associados significativo, né? Para que a gente tenha condições de desenvolver outras atividades. Agora, os produtores rurais que pagaram a contribuição sindical facultativa contam com o programa de benefícios Bem Mais Agro, com diversos produtos e serviços. Quanto mais engajado o sistema CNA, quanto mais participativo o produtor tiver com as ações do sindicato, mais agros, que são pontos, ele ganha, e quanto mais pontos ele tiver, mais condições de acesso a vantagens e benefícios diversos que o programa proporciona. Nós temos, por exemplo, acesso ao InstaAgro, que é um grupo de empresas do agronegócio que estão lá representados para que o produtor gaste menos na compra dos seus insumos, até passagens aéreas com a nossa parceira Latam, exames laboratoriais no Sabin, eletrodomésticos, Electrolux, por exemplo, até drones com a nossa empresa Horus e seguros agrícolas. Então tem um portfólio bem amplo que já está à disposição do produtor. Depois de uma longa seleção por todo o país, 61 pessoas chegaram à etapa final do programa CNA Jovem. Foram 4 encontros nacionais e muitas atividades pela internet para incentivar e preparar os novos líderes do agro brasileiro. Como desafio, encontrar soluções para problemas enfrentados pelos produtores rurais. Criado com o objetivo de identificar e desenvolver lideranças empreendedoras para os desafios do setor agropecuário brasileiro, o CNA Jovem tornou-se um dos programas mais importantes do sistema CNA-Senar. Depois de serem selecionados em etapas estaduais, 61 jovens de 21 estados chegaram à fase nacional. Os 3 ganhadores e o grupo vencedor do CNA Jovem 2019 foram conhecidos em Brasília. O Brasil está precisando de lideranças e o nosso setor tem uma responsabilidade fantástica hoje, não só econômica, mas também de cidadania com o nosso país. E estamos formando esse exército, são 1.200 já na nossa rede nacional, com hoje 61 nessa etapa nacional, para ocupar postos, para nos ajudar a pensar, para ajudar a avançar nas nossas metas e nos nossos programas. Essa juventude, essa garotada aqui, serão os representantes nossos lá nos seus estados, nos seus municípios, mostrando
o que o agro tem de bom, o que o agro pode trazer de modernidade, principalmente nesse novo tempo que vai viver o Brasil daqui para frente, com essa abertura de mercado. Enfim, eu acho importantíssima essa reciclagem, essa renovação, essa oxigenação. A etapa nacional foi dividida em 4 encontros presenciais e atividades à distância que abordaram temas como processo legislativo, inovação, projetos, negociação e comunicação. A escolha dos vencedores aconteceu após uma série de trabalhos para avaliar o potencial de liderança de cada um. Além disso, eles também foram divididos em 6 grupos e apresentaram iniciativas com soluções para o setor. Tivemos um grupo muito diferenciado. Eu falo que essa terceira edição ela é marcante pela qualidade do grupo, tanto qualidade técnica como perfil de liderança. Então a gente espera que eles continuem, empenhados, engajados com o agro, e também a gente está ofertando para todos eles uma rede. E essa rede é muito importante, é onde que eles vão fazer as conexões, é onde que eles vão fortalecer o grupo que já vem trabalhando, agregar novas pessoas ao processo do CNA Jovem e desenvolver o Brasil, desenvolver o agro. Outra proposta do CNA Jovem é proporcionar o contato com assuntos atuais e especialistas conhecidos de outras áreas. Na etapa final, os destaques foram palestras sobre criatividade para soluções de problemas e projetos colaborativos. O segredo é a rede CNA Jovem para conectar pessoas de edições exteriores, porque apesar de ser um programa intenso, vários encontros, o desafio é gigante, também não vai ser resolvido só no processo, e sim com a continuidade, com a galera se conectando e fazendo acontecer as coisas. O que a gente teve aqui foi o encerramento de um ciclo, mas não de uma jornada. E aqui se começa uma nova jornada. Se a ideia que foi apresentada tem riscos, se a ideia que foi apresentada precisa ser melhorada, tudo bem, isso faz parte. Qualquer grande empresa, ou qualquer empresa que começou pequena, passou por esses ciclos. Então a principal dica é não deixar a bola cair e entender que se você tiver que mudar o seu caminho, ou o que a gente chama dentro da nossa área de pivotar aquilo que você está fazendo, isso é natural. Depois de 4 meses de muitas atividades e dedicação, os 3 melhores trabalhos individuais e o grupo vencedor do CNA Jovem 2019 foram conhecidos. Uma conquista que marcará para sempre a vida desses jovens. Mas daqui para frente, os desafios são ainda maiores. Botar nosso desafio em prática e também poder difundir as ações boas do agronegócio, as questões, desmistificar alguns mitos ambientais, alguns mitos trabalhistas, de desmatamento. Então eu acho que esse é o nosso legado aqui, é que a gente tem que nos unirmos e trabalharmos em prol do agronegócio, que o nosso agronegócio é muito bom e tem muita coisa para mostrar e ser apresentada para o mundo. O maior desafio é entender quem são as pessoas em volta de você e potencializá-las ao máximo. É entender como você, como um líder, consegue fazer a pessoa ser mais feliz possível, entregando o melhor dela. Eu acho que isso é o básico para todo o projeto dar certo. O desafio é a gente continuar a plataforma Sustentare, que foi colocada como grupo para a gente. E também o desafio pessoal é comunicar o agro da melhor forma possível. Já o grupo vencedor apresentou o projeto Sustentare, conectando experiências. A iniciativa pretende valorizar os produtores rurais que participam da assistência técnica e gerencial do Senar e as ações de sustentabilidade dentro das propriedades. Melhor ainda vai ser ver essa iniciativa, poder beneficiar o produtor rural tendo seus produtos que são produzidos pela TEC sendo reconhecido com ter a sustentabilidade que é tanto preconizada hoje. Agora todo mundo está confiando na gente, na nossa iniciativa, na proposta que a gente demonstrou aqui para poder ajudar o setor rural. Como prêmio, os 3 jovens ganharam uma viagem para o Vale do Silício, nos Estados Unidos, em novembro. Já o grupo vencedor participará do Congresso Internacional de Lideranças Jovens do Agro, no mês de outubro, em São Paulo. O trabalho da CNA não para. Veja agora um pouco mais do que a Confederação fez pelo produtor nesta semana. Olá! A CNA foi ao Supremo Tribunal Federal defender que a adesão do produtor ao CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que ela seja permanente, sem um prazo final. A Confederação entende que a medida é fundamental para o país ter uma informação precisa e consistente sobre a situação ambiental dentro das propriedades rurais. Representar os produtores rurais em Roterdã, na Holanda.
A CNA esteve no seminário que tratou da participação do setor privado nos planos nacionais sobre mudanças climáticas. Nós da CNA viemos para representar o produtor rural brasileiro e mostrar que nós temos a agricultura mais sustentável do mundo, pois nós já fizemos muito e nós temos muito mais a fazer. Veja o que mais a CNA fez para você, produtor. Nessa semana, a CNA divulgou uma série de análises econômicas sobre a inflação e o valor bruto da produção. Para fortalecer a defesa dos produtores no Congresso Nacional, o Sistema CNA promoveu a primeira reunião do seu núcleo de relações institucionais. No Ministério da Agricultura, a Confederação esteve presente para debater e avaliar o planejamento das ações do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa. A CNA também participou do lançamento de uma frente parlamentar para valorizar a criação de abelhas e a produção de mel. As ações do Sistema CNA-Senar foram apresentadas em 2 audiências públicas na Câmara, na Comissão do Trabalho e no grupo criado para debater o licenciamento ambiental. No Maranhão, a Confederação participou do evento sobre zoneamento econômico ecológico da Amazônia Legal. Em Minas, o Senar capacitou técnicos que vão atuar no projeto CADEC Brasil para atender produtores integrados de aves e suínos. Em Campinas, no interior de São Paulo, a CNA participou do Fórum Mundial de Produtores de Café. Já na capital paulista, a CNA participou de um evento latino-americano sobre sustentabilidade na produção de carne bovina. O projeto Campo Futuro esteve em Santa Catarina e Minas Gerais para levantar os custos de produção do café e da tilápia. E o presidente da CNA, João Martins, recebeu representantes do governo de Rondônia para discutir ações que promovam os peixes da Amazônia. Essas e outras notícias você acompanha nas nossas redes sociais e no site CNA Brasil. É graças à sua contribuição que a CNA continua trabalhando para o fortalecimento do agro. Por isso, nossa parceria com você, produtor, é fundamental. Ficamos por aqui, aguardamos sua companhia na próxima semana. Até lá!